Bom dia, família, bom dia a todos que estão por aí. Como eu havia prometido ontem à noite, fazer essa live agora de manhã, né? Vamos lá. Ontem eu estava falando sobre a renúncia, né, do deputado federal Júnior Marreca, né? Então aí nós tivemos essa notícia aí da renúncia dele por ter problemas com a justiça, né? Problemas com a justiça eleitoral e sobre aquele problema dele de improbidade administrativa e outros problemas correlacionados à sua má gestão como deputado federal. Então nós tivemos essa notícia aí da renúncia dele. Isso daí eu já esperava, eu já estava esperando isso daí, porque na realidade a renúncia nada mais é do que uma manobra política, tá certo? Então, para quem não entende do negócio, é o seguinte: se eu me candidato a deputado federal e beleza, eu fui eleito novamente, reeleito, beleza, eu tenho um problema na justiça e eu tenho que sair, eu tenho que entregar isso para alguém, correto? Então eu tenho que entregar para alguém, eu tenho que entregar para o suplente, se não me falha a memória. E o suplente, não sendo meu parente, não é um bom negócio. Por quê? Porque eu não vou mais mamar na gata, como diz o pessoal. Então, isso daí tudo não se passa de uma manobra política, porque ele não é bobo, né? Então, quem quer perder os benefícios? Ele não quer, porque ele foi um dos deputados que mais gastou durante o seu mandato de 4 anos. Diga-se de passagem que foi o deputado que teve um dos maiores gastos, né? Gastou o nosso dinheiro, e a maioria dele em benefício próprio, e o que teve alto índice de faltas durante esses 4 anos dele de mandato. Então é triste, foi um mandato ruim, um mandato que não teve nada em prol da sociedade. Para quem quer saber, se você for ver as emendas lá, são umas emendas assim que não dá para entender, é para tirar cachorro de rua, entendeu? É um negócio assim que não é só um exemplo que eu estou dando, não dizendo que a gente deve tratar bem os animais. Inclusive eu tenho animais aqui na minha casa que eu amo de montão. Mas eu acho que isso não é papel de deputado, tá fazendo emenda para... a gente tem mais, né? Tem coisas mais úteis, tem emendas que, se forem bem pensadas, melhores, que dão um retorno para a sociedade. Que foi o que ele não fez. Se você for ver as coisas que ele fez, são correlacionadas a ele ou alguém dele, que vai beneficiar alguém dele, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, correlacionado a essa renúncia dele, todos nós já estávamos esperando isso daí, até porque a chance dele ser reeleito seria muito pouca, embora ele tenha andado aí em vários interiores aí, do Maranhão, pedindo arrego para prefeito, para poder conseguir um voto. E eu acho muito difícil. Mas voltando ao assunto da renúncia, né? O deputado federal renunciou por problemas na justiça, é claro, e problemas esse que isso aí é apenas a lei do retorno, né? E para espanto do povo, não meu, né? Ele está colocando o filho dele no lugar dele. Claro e evidente. Ele não é tolo. Ele não vai sair e deixar o outro cara que está lá mamar na gata e ele ia ficar sem nada, tá? Então, assim, a gente tem o povo, tem muita... meu avô dizia o seguinte, que a ignorância é a mãe de todas as misérias, isso é verdade. Então, assim, a gente tem que ser muito inteligente, vocês têm que ser muito inteligentes para estar pensando na hora de votar da seguinte forma: é uma ideia minha, é o que eu acho, tá? Então, eu entendo que não seria viável, caso o filho dele seja aprovado, que isso fique em análise, caso o filho dele seja aprovado a concorrer a essa vaga de deputado, eu entendo que seria inviável. Nada contra o Vaqueirinho, nada contra ele. É um menino bom, entendeu? Porém, tem pouca experiência política, né?
Então vejam bem, você acredita que um menino de 20 e poucos anos, ele não deve começar um pouquinho mais embaixo? Claro, claro. Senão o país fica do jeito que está. Já pensou eu me candidatando a deputado federal? Que merda que eu não ia fazer? Claro e evidente. Sem muito conhecimento político, que é o caso do filho dele, iria fazer o quê? Iria ser um laranja, que é o que a ideia é essa. Eu tenho que colocar alguém meu, que é o caso dele. Ele não vai deixar ao Léo para um outro cara pegar e mamar na gata e ele ficar sem nada. Claro e evidente. Quem quer perder todas essas regalias que ele teve durante esses 4 anos e sem ajudar ninguém? Ninguém quer perder. Então a gente tem que ficar esperto porque... Bom dia, meu jovem. Rapaz, você mora no meu coração e não paga aluguel. Você é uma autarquia, tá bom? Você é o meu contador estourado, tá bom? Então, voltando ao assunto. A gente tem que ficar muito esperto com essa questão. O Júnior Marreca renunciou. Beleza. Isso daí já era, como eu já tinha ouvido falado há alguns minutos atrás, isso daí já era esperado por esse problema dele que ele tem com a justiça, tá? Problemas com improbidade administrativa e outros problemas correlacionados ao dinheiro público que ele usou de má forma, né? Quando era prefeito lá em Itapecuru. Então, assim, eu entendo que essa manobra, isso aí nada mais é do que uma manobra política. O cara sair, né? E não, eu tô saindo, beleza. Só que ele não quis sair e dar o lugar pro suplente. O que ele fez? Não, eu vou sair, eu vou colocar o meu filho, eu não posso perder essa mamata. Então, o povo tem que entender o seguinte, mais uma vez abrir o olho com isso, porque senão nós vamos passar mais 4 anos, né? Caso o Vaqueirinho, o filho dele, o neto, seja aceito a proposta lá, dele pleitear essa vaga de deputado, nós vamos passar 4 anos a Deus dará. Porque não se cria um deputado da noite pro dia. O deputado, tanto estadual como federal, ele não se cria da noite pro dia. Vocês já imaginaram você colocar um deputado que não tem conhecimento nenhum político, como é o caso do filho dele? A gente vai estar ao léu. Então o que o Brasil precisa, o que o Maranhão precisa, é de deputados que trabalhem, que honrem a sua campanha, que honrem o seu mandato. Como a gente vê que tem vários casos aí, alguns deputados daqui de São Luís que eu acompanho, né? Que eu vejo que trabalham realmente para o povo. A gente tem um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, alguns exemplos, mas a gente vê aí o caso do Wellington do Curso. É um cara que trabalha de verdade. Nós temos um outro caso aí da Andréia, não é isso? A deputada Andréia. Eu gosto muito do trabalho dela. Não tenho nenhum tipo de envolvimento nem com um dos dois que eu citei aqui. Mas eu, como cidadão, eu admiro o trabalho desses 2 deputados, né? Tem mais 1 ou 2 aí, né? Onde toda a classe tem. Então é isso. A gente tem que abrir o olho, né? Foi feita essa manobra política. Eu espero que isso não vingue, até porque, pelo que eu venho vendo aí no Maranhão, alguns colegas que eu tenho espalhado aí pelo Maranhão, pelos interiores do Maranhão, quando eles ouvem falar o nome de Júnior Marreca, o pessoal já balança a cabeça, né? Porque foi um deputado sem nenhuma credibilidade, um deputado que não trabalhou durante 4 anos, como eu já havia citado, vou citar novamente, foi um dos, parece que ele foi um e mais um, tem mais um, que um dos deputados que mais gastou dinheiro público durante o seu mandato e nada pouco fez, ou quase nada fez, nos seus 4 anos de mandato, né? Diga-se de passagem. E note-se que se você for ver nos sites lá de Brasília, o Júnior Marreca ele foi classificado como um dos piores deputados
né? Foi um dos piores mandatos dos últimos mandatos, ele foi um dos piores. E ele está entre um dos piores deputados federais do Brasil, né? Isso não é eu que estou dizendo, isso você pode verificar aí nos sites correlacionados a isso, sites sérios, coisa do próprio governo. Nós temos aquele ranking dos políticos, que aquilo ali é muito sério. Então, se você for ver a quantidade de falta que o cara tem mais ausência do que trabalho, entendeu? Então, o povo tem que abrir o olho. Abram o olho. Eu até achei graça nessa música dele. Tinha umas músicas dele de campanha aí, aquela que eu falei pra vocês, que ele dizia que fazer o bem é bom, ser bom faz bem pra mim. Realmente, ele faz o bem, mas não pro povo. Ele faz o bem pros deles, não pro povo. E a outra música que eu tava escutando dele, que eu também me abri na risada aqui, que ele colocou na campanha dele, aquela de fazer o juramento do dedinho. Rapaz, esse Júnior Marreca é uma comédia, esse cara, olha, esse cara é um fake, entendeu? Eu me abro com a forma desse cara brincar com o povo, entendeu? Eu fico triste de ver o país da gente, onde existe políticos da estirpe desse cidadão, que engana o povo, engana a nação aos olhos de todos, entendeu? Então, quem tem um pouco de conhecimento, quem tem um pouco de discernimento, vai estar vendo que esse cidadão, ele demorou para pedir renúncia. Eu entendo assim. Ele demorou. Então, assim, eu acho que tudo isso daí é uma manobra política, e ele está querendo colocar o filho dele, que também não tem experiência nenhuma na esfera política, né? Eu acredito que ele primeiro deveria trabalhar o filho dele. Olha, vamos começar como vereador, depois vamos tentar, o povo vai ver o teu trabalho como vereador, em seguida nós vamos ter um trabalho como tentar uma candidatura para prefeito, e em seguida a gente vai lá para deputado estadual. Então, subindo a escadinha para o povo ver o trabalho. Mas eu não acredito que o povo vá dar esse voto, né? Isso é o que eu entendo, tá? E talvez eu possa até estar enganado. Mas eu acredito que um professor de matemática, ele não pode dar aula de biologia, e vice-versa. Cada um no seu quadrado, tá? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma manobra política, é uma forma dele não perder essa mamata, né? Dele não perder essas vantagens que ele tem, como eu já havia falado, e não perder tudo isso. Tendo em vista que, se você for ver os gastos dele até o dia de hoje, você cai para trás. É muito dinheiro. Mas, como eu já havia falado para vocês, se você chegar lá no gabinete dele daqui de São Luís, que ele nunca tá, e você chegar lá e pedir uma passagem de ônibus, ele não vai te dar. Ele vai te enrolar, como ele me enrolou. Só que no meu caso foi diferente. No meu caso eu trabalhei para ele e ele não me pagou. Entendeu? Tá me devendo isso até hoje. Mas enfim, aquele lá de cima ele não dorme. Aquele lá de cima, meu irmão, não dorme. E o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Entendeu? Não tenho nada contra ele, apenas... sim, eu até tenho contra o trabalho que ele vem desenvolvendo. Mas a pessoa dele, não tenho nada contra a pessoa dele. Tenho contra a pessoa do mau deputado federal, Júnior Marreca, né? Que enganou o povo, traiu o povo. Se você for ver os votos dele lá contra impeachment, os votos dele lá do Temer, o cara só votou contra o povo. O cara não fez um voto a favor do povo, né? Sempre votando em benefício próprio, puxando o saco de um, puxando o saco de outro, para não perder essa mamata, que é uma grande mamata. Diga-se de passagem, hoje, um deputado federal está tirando uma boa grana, se não me falha a memória, 20 a 30 mil, se não me falha a memória. E isso não é nada, isso é uma gorjeta. O que eles ganham de maior são os benefícios.
que se juntando, para vocês terem uma ideia, o Júnior Marreca no seu primeiro ano de mandato, quando estava chegando para ele completar um ano, 10 meses de mandato, o cara gastou 980 e poucos mil reais. Em 10 meses de mandato, o cara gastou quase R$1 milhão. Isso em contas, em gastos com ele. Que eu acompanhei o primeiro ano dele de mandato, os primeiros gastos deles durante um ano. E eu tenho isso aqui até hoje, comigo, né? Para quem quiser ver. E quem quiser ver também pode ver lá no site, ser aberto a todo mundo, né? Então no primeiro ano o cara gastou quase 100 e poucos mil só de correspondência. E eu não recebi uma carta dele de agradecimento, entendeu? E assim, outra coisa que eu queria falar, quando começou a campanha aí, a gente não viu movimento nenhum dele. Eu vejo muito deputado, passa aqui na rua e tal, né? Mas eu não vi dele. Dele a gente não vê. A última coisa que eu vi dele foi uma babação dele lá em Itapecuru-Mirim, porque ele era contra o governo Flávio Dino, ele apoiava a governadora, ele sempre foi do lado deles lá. Como o Flávio Dino ganhou, ele foi puxar saco do Flávio Dino, lá em Itapecuru, quando o Flávio Dino estava fazendo lá um pronunciamento, deram a palavra para ele, para o Júnior Marreca, e ele não conseguiu falar porque foi vaia do começo ao fim. Entendeu? O povo não deixou ele falar, de tanta vaia. Inclusive isso tá lá no YouTube. Quem quiser ver, vai lá no YouTube, vai ver que o que eu tô falando é real. Porque aqui não tem fake. Aqui o que eu falo, tudo que eu falo é baseado em informações concretas. Tudo que eu falo aqui é baseado, está nos sites da justiça. Não é eu que estou inventando, é o que está lá. Se vocês forem ver a quantidade de processos que esse deputado tem, esse deputado Júnior Marreca, que agora ele não é Júnior Marreca, ele é conhecido como Júnior Merreca, certo? Então, se vocês forem ver a quantidade de porcaria, né, a quantidade de processos que esse cidadão tem com a justiça correlacionado à política, é uma vergonha, entendeu? É uma vergonha. Então, fiquem espertos, tá chegando as eleições aí para vocês que vão votar, fiquem muito espertos. Na hora de colocar o voto de vocês lá, vê a história do político que você vai votar, vê a história lá do deputado estadual, quem é aquele deputado, o que ele fez pelo povo, quais são as emendas dele, o que ele gastou, o que ele tem feito no seu mandato. A mesma coisa deputado federal, entendeu? A mesma coisa. Governador do mesmo jeito, entendeu? Essa é a nossa arma. Eu não estou aqui para falar bem de A, B ou C. Eu estou aqui para me falar a verdade. Eu estou expressando um sentimento meu. E isso não é crime, você expressar o seu sentimento, né? Então nós vivemos num país democrático, onde a gente pode sim expressar o que a gente sente, expressar o que se viu do trabalho desses deputados estaduais, deputados federais, governadores, né, governo, entendeu? Então eu não estou aqui para me estar passando mão de cabeça de ninguém. Eu não tenho padrinho político, certo? Graças a Deus eu não tenho padrinho político. Eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Diga-se de passagem que este ano de eleição eu estou vendo que as coisas mudaram um pouco, né? Eu estou vendo que as coisas mudaram um pouco. Então, da mesma forma que eu estou abrindo o olho de vocês aqui sobre esse deputado federal Júnior Marreca, que foi um péssimo deputado, fez um péssimo mandato, um mandato onde ele só gastou, e não gastou pouco, diga-se de passagem, gastou com ele e com os deles, tá? Então, assim, a gente tem que ser sério no que a gente faz, sério no que a gente pensa, tá? Então vocês podem estar pensando, mas o Braga, ele tá assim chateado, por quê? Eu já falei para vocês. Eu trabalhei na campanha dele, no primeiro ano de campanha dele, dei o meu sangue na época, gastei do meu dinheiro, tá? Rodando os interiores aí com o meu carro, né? A única coisa que eu, no primeiro momento, eu pegava era um combustível
para mim ir para o interior, voltava depois. Manutenção do meu carro foi eu que arquei com tudo isso. Alimentação. Né? Os locais onde eu andei, ele teve o retorno de votos. Todos os locais que eu andei, eu peguei na planilha do TRE, fui passando a caneta nos locais onde eu, nos cartórios eleitorais que eu passei, e constatei lá os votos que eu ganhei para ele. E eu não tive retorno nenhum. O retorno que eu tive foi só conversa fiada dele, né? Me enganou e nunca me pagou, né? Mas para gastar com ele, ele gastou e gastou bem. Então fica aí essa dica para vocês ficarem espertos, tá? Essa renúncia do Júnior Marreca, que ele renunciou, nada mais é do que uma manobra política, porque ele viu que se ele pegasse e se ele fosse eleito, que ele não ia ser eleito agora nessa eleição, ele ia ter que entregar para um suplente, que não é parente, não é nada. Então o cara ia mamar na gata e ele ia ficar chupando o dedo. Então o que foi que ele fez? Ele tá tentando colocar o filho dele, certo? Para quê? Para que ele não perca essa mamata. Ou seja, ele está colocando um laranja para tentar se reeleger no lugar dele. E um laranja que é filho dele. Então, o povo, a gente não pode se fazer de jumento, ficar assim, ó, tá? Que nem jumento só olhando para frente. Isso nada mais é do que uma manobra política, uma forma dele não perder as vantagens dele, ele só passar as vantagens pro filho, porque o filho sendo eleito, que não vai ser, diga-se de passagem que eu não sei nem se já foi aceito essa proposta dele ficar no lugar dele, porque isso aí é analisado lá pelo tribunal, se não me falha a memória, tá? Então assim, nada mais é do que uma manobra política dele tentar não perder essa mamata colocando o filho dele, que infelizmente eu não tenho nada contra o Vaqueirinho, o Neto, não tenho nada contra ele, mas é um menino que não tem experiência nenhuma política. Como você vai lançar um deputado sem ele conhecer políticas públicas? Como você vai lançar uma pessoa sem nunca ter ingressado nem como vereador na vida? Vai ser um laranja, vai ser um deputado marionete, um deputado manipulado pelo pai, tá? Então a gente vai estar jogando fora o nosso voto também, tá bom? Então vamos abrir o olho, vamos ficar esperto nessas eleições, certo? A gente diz que tem mal que vem para bem. Eu acredito que isso daí Deus nos livrou de um péssimo gestor público, né? Porque teve um péssimo mandato. Isso não é eu que estou dizendo, isso tá lá nos sites para todo mundo ver. Então assim, foi um deputado que nada fez pela população, nada fez pelo Maranhão. A única coisa que ele fez foi aparecer batendo foto com um trator, que não tem nada a ver com ele, foi coisa do governo federal. Apareceu apenas de laranja lá, não fez nada, não, entendeu? Diga-se de passagem que esses tratores aí, se eu falar para vocês onde estão, vocês vão até cair de costa. Deixa isso pra lá, isso é besteira, isso aí o povo... tem um ditado que diz que o cego é aquele que não quer ver, né? Então fica aí. Um grande abraço a todos. Eu acho que eu expliquei mais ou menos o que aconteceu, para quem não está sabendo. Abram o olho de vocês. Júnior Marreca nunca mais em Brasília. Vamos torcer para que esse cidadão nunca mais tenha um mandato lá em Brasília. Diga-se de passagem que a questão dele... no meu entender, eu acho que ele não deveria ser mais nem vereador, né? Porque teve a oportunidade de trabalhar e não trabalhou em prol da sociedade. Só gastou o nosso dinheiro, porque os gastos que ele fez lá em Brasília, os gastos dele, foram altíssimos, como eu já falei. Foi um dos deputados, parece que foram dois ou três, e ele está entre esses 2 ou 3 que mais gastou o nosso dinheiro em benefício próprio, tá? Então fica assim, quem paga o salário desse cidadão é eu, é você, é todo cidadão que paga o salário desse péssimo deputado que foi o Júnior Merreca, não é nem Júnior Marreca. Hoje tá aí em todos os blogs, aí a maioria dos blogs aí tá aí falando sobre essa renúncia dele,
né? E sobre essa tentativa de colocar o filho dele para assumir vaga de deputado federal no lugar dele, para ele não perder essa mamata, porque o que ele quer, o que ele não quer é perder essa mamata, perder de mamar na gata. Isso aí ele não quer de jeito nenhum, né? Então, assim, o cara não pode dormir deputado e acordar sem ser deputado, sem ter uma vantagem, né? Não, eu tenho esse gasto aqui para me gastar. Quanto é que tem para me gastar aí? 1 milhão? Vamos fazer uma nota. Nota de combustível, nota de não sei o que, nota disso, nota daquilo, que a gente sabe que é tudo manipulado, tá? A gente sabe que é tudo bandalheira, né? Porque ele não prestou conta com ninguém, não prestou conta com a sociedade de nada. O cara entrou como deputado e saiu sem dizer nada. Tá saindo aí sem dizer nada. E muito para espanto da gente, o cara tá saindo e tá tentando colocar o filho, que não tem experiência nenhuma política, não conhece políticas públicas, nunca ouviu falar de política, e aí o cara tá querendo colocar o filho para ser deputado federal. Porra, bicho, isso é brincadeira. Então, vamos acordar povo, vamos dizer não a políticos corruptos como esse, e vamos mudar, vamos fazer mudança. Vocês podem mudar. Tem muito deputado aí que está trabalhando, tem muito deputado estadual que está trabalhando, tem muito deputado federal que também está trabalhando, tá? Tem uns que não estão trabalhando, mas tem uns que estão trabalhando. Eu fico assim enojado. Há uns dias atrás passou uns 2 aqui que nunca fizeram nada. Eu nunca ouvi falar desses caras. Estão aí tentando a reeleição. Eu achei foi graça. Me deu vontade de jogar foi ovo neles. Entendeu? Alguns, uns 2 que passaram por aqui, né? Então é isso. A gente tem que ficar esperto. Vocês têm que ficar esperto na hora de votar. A gente vive num país, diga-se de passagem, desacreditado. Nós vivemos num país onde ele é desacreditado lá fora. Nós vivemos num estado, que é o estado do Maranhão, onde o estado do Maranhão ele está entre os piores, o estado mais pobre da federação. Só para vocês terem uma ideia. Atrasado em tudo. Atrasado na saúde, atrasado na segurança, né? Atrasado na educação. E quem é o culpado disso todo? São os que estão legislando lá. Deputados estaduais, deputados federais, que não fazem e não brigam a favor do povo. É fácil vocês saberem quem são os deputados estaduais e deputados federais que estão lá, aqui na Assembleia, lutando pelo povo e lá em Brasília lutando pelo Maranhão. Tá? Dá para você saber quem é. Quem tá fazendo um pouquinho, quem não tá fazendo nada. Tá? Então assim, hoje eu acho graça assistindo televisão. A gente vê um monte de candidato aí a deputado estadual, os caras não sabem nem falar direito. Aí tu vai ver quem é o cara é vendedor de picolé, que tem essa jogada também. Hoje em dia tá cheio de candidato aí, de formiga, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, tentando, mas ele não tá tentando. Qual é a jogada? Se ele conseguir 400 votos, 200 votos para ele, esses que estão aí, candidatos que estão aí tentando agora nessa eleição, que são os deputados formigas, que tem muitos aí, tu vai ver quem é o cara não é nada, o cara nunca estudou, entendeu? Não tem conhecimento nenhum político, mas tá lá. Mas ele tá lá não é no intuito dele ganhar realmente, pode até ser, da sociedade dar uma chance, mas o intuito dele é conseguir 200, 100 votos, para esses votos irem para a legenda do cara, ajudar um outro deputado, tá? Essa que é a verdade. Então a verdade tem que ser dita. Fiquem espertos, muito cuidado nessas eleições. Vocês podem fazer a mudança e a mudança tá aqui, ó, no dedo de vocês, tá? Então eu acho, tá, que a gente se livrou de um péssimo político, que é esse Júnior Merreca, tá? E vamos ficar esperto. Infelizmente eu não acho viável colocar o filho dele como candidato, colocar o filho dele no lugar dele, porque é um menino que não tem experiência nenhuma política, né? Vai estar lá como laranja para fazer e ser manipulado por ele. Infelizmente é isso que acontece, porque o cara não quer perder de mamar na gata, tá?
Então é isso. Fica aí essas minhas informações que eu passei para vocês. Espero que essas informações sejam úteis para vocês, para que vocês abram o olho. E para você que não conhece esse deputado aí, Júnior Marreca, né? É o deputado que agora na campanha dele, a musiquinha dele é dizer que ele fazer o bem é bom, ser bom faz bem pra mim. Esse cara é uma comédia. Quando eu escuto isso daí eu morro de rir, olha, esse cara é um fake, esse cara, olha, é um deputado fake, entendeu? E o juramento do dedinho, que ele tem a música dele de campanha também, que tem que fazer o juramento do dedinho com ele. Faz o juramento do dedinho com o Júnior Marreca. E depois vai lá pedir uma passagem daqui de São Luís pra Itapecuru, pra tu ver se ele te dá. Tá bom? Vai lá, que eu sei o que eu tô falando. Se ele não tá pagando os outros, ele vai dar alguma coisa pra alguém? Não dá, entendeu? Nesses últimos 2 anos, teve uma eu vou só citar um exemplo pra vocês. Teve uma família daqui de São Luís que estava com um filho doente, tal. E eu falei, olha, vocês querem fazer uma experiência? Vão lá, entrem em contato com ele, com o pessoal lá de Brasília dele, para ver se ele consegue arrumar ao menos uma passagem para vocês. O cara não arrumou nem um copo de água mineral pro pessoal. De tão escroto que o cara é. Só para vocês verem como é que são as coisas. Então, abram o olho, gente, com político dessa estirpe, como é a estirpe desse pulha. Porque para mim esse cara é um pulha. Entendeu? Ele faz parte de uma escória de maus políticos, de políticos bandidos, que só estão lá sentados na cadeira para usufruir do dinheiro público, tá? Como é o caso desse Júnior Marreca. Então fica aí um grande abraço a todos vocês. Deane, meu garoto, Auxo, um grande abraço para você que tá aí no Amazonas, tá, Deane? Tudo de bom e de belo, recomendações a toda a família, tá bom? Fica aí o meu abraço aí também pro Pepino, tá bom, Pepino? Um abraço para você, aí da Alegria Kids. E o meu contador estourado de São Luís, que eu não vou citar o nome, porque eu não posso citar o nome, porque não dá pra citar, mas é meu contador estourado, entendeu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e não esqueça do que eu falei. Júnior Marreca, vamos tirar esse cara lá de Brasília, ele renunciou, mas não vamos colocar mais ninguém dele, que todo mundo que ele apoiar vai ser da mesma ideia dele, tá bom? Vamos mudar, vamos tirar esse cara desse círculo político. Vamos ver se ele dá para outra coisa, porque para política ele não dá. Para política ele só deu para gastar o dinheiro público, somente isso, e não fazer nada pelo povo. Do Maranhão, porque ele não é maranhense, ele se diz de Itapecuru e tal, mas ele não tem nada a ver com o Maranhão. Ele é pernambucano lá, não sei de onde, lá de Salgueiro, sei lá por onde. Tá certo? Então vamos abrir o olho, vamos ficar esperto. Tá bom? Tudo beleza, Deane? Um grande abraço para você. Tá? Eu vou encerrando aqui essa transmissão, mas eu espero que as informações que eu tenha falado aqui sejam útil para todos vocês. Um grande abraço a todos. Fui.